Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui pela sala do Zoom e pelo canal da Ejude no YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda semana da diversidade. Hoje nós teremos como atração cultural a cantora Carol Terra. Muito bem-vinda, Carol. Você pode iniciar a sua apresentação. Obrigada. Prazer imenso estar aqui. Boa tarde a todos, com muito orgulho de ser quem somos. Muito orgulho de viver nossa verdade. Nós já temos encontro marcado, eu só não sei quando. Se daqui a 2 dias ou se daqui a 20 anos. Com 2 canos pra mim apontados, ousaria me olhar, ousaria me ver. Um insuspeitável bar pra descer sem nos ver. Perigoso é te amar, doloroso querer. Somos homens pra saber o que é melhor pra nós. O desejo a nos punir só porque somos iguais. A idade média aqui, mesmo que me arranque o sexo, minha honra, meu prazer, te amar, eu ousaria. E você o que fará se esse orgulho nos perder? No clarão do luar, espero cá nos braços do mar, me entrego. Quanto tempo levar? Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar. Espero cá nos braços do mar, me entrego. Quanto tempo levar? Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar. Somos Gravesso, Jorge Vecilo. O que eu sinto, meu Deus, é tão forte, até pode matar. O teu pai já me jurou de morte por eu te desviar. Se os boatos criarem raízes, ousarias me olhar, ousarias me ver. 2 meninos no vagal e o mistério do prazer, perigoso é te amar, obscuro querer. Somos grandes pra entender, mais pequenos pra opinar. Se eles vão nos receber, é mais fácil condenar. Ou noivados pra fingir, mesmo que chegue um momento que eu não esteja mais aqui e meus ossos virem adultos. Você pode me encontrar no avesso de um mar, no clarão do luar. Espero cá nos braços do mar, me entrego. Quanto tempo levar? Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar. No clarão do luar, espero cá nos braços do mar, me entrego. Quanto tempo levar? Quero saber se você é tão
sorte que nem lá no fundo irá desejar. É isso aí, essa música tão importante pra gente, quanto essa outra que eu vou apresentar agora, que é uma música do Emicida, com Maju, Pablo Vittar e um sample do Belchior, na versão que a gente escuta, Amarelo. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso vir no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Eu sou irmãos de drones, combustível no meu tipo, a fome, pra arregaçar como ciclone, entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome. O agosto ansioso pela queda, sem sorte, fingindo mágoa, mano, isso vai ser essa merda. Como mente alfa, onde mora no pedra, estilo água ao corpo no meio das pedras. Na dramaturgo, eu sou um dramaturgo, eu sou uma afastada lama enquanto um plano mundo. Você telegrama dos cupons, você é um exame em curso. Acumulando as katanas e banda é um recurso. Quando for pra nós perder é a opção certa. De hoje dentro faz a culpa, bota o papo reto. Eu deixo quieto, eu não tenho como deixar quieta. A meta é deixar sem chão quem vive mais em teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu estou. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Minha treinada, brilho no escuro, beija quebrada, luz. De gola tudo bom, camarada, tudo. De pensado com os piores de pulso. Só Deus e eu sabe o que é cada vez curso. Como linhas no mundo, mas já que for no pulso. Sem o dono, nossa vida não para de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, não foi igual que o mundo do meu nariz. Hoje a confiança eu desejo ser feliz. Com a presença aérea, onde a última tendência é depressão com a aparência de férias. Não pode odiar o diabo é meu povo. Difícil é viver no inferno e tem a fora. Se não espero ganhar, que não te leva a sério, interfere pra te levar a lona. Repite! Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes. Que tem de biotaque, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós? Almas passeando por aí, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes.
Isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência, é roubar um pouco do que vivi. Permita que eu fale nas minhas cicatrizes. Achar que essas novelas me definem é o pior dos crimes. É dar não fé com nossa voz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, esse ano eu não morro. Valeu, obrigadão, gente. Carol, muito obrigada pela sua participação, foi uma linda apresentação. Obrigado. O nosso convidado de hoje é o jornalista Lucas Araújo. O Lucas ele é bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pelo Centro Universitário AES Barros Melo. Ele tem experiência em diversas áreas da comunicação, desenvolvendo habilidades em redação publicitária, roteiro publicitário para cinema e teatro, planejamento e criação de conteúdos, relações públicas, locução, apresentação e edição de áudio, reportagem e produção jornalísticas, trabalha em agências de propagandas, portais de notícias, rádios e empresas de televisão. O Lucas ele é embaixador do projeto de formação da Todes Brasil e é co-criador do POCcast, um podcast com vozes LGBTQIA+, nacionais, que tem como objetivo criar conexões entre ideias e ideais para a comunidade de forma descentralizada com relação ao eixo Rio-São Paulo. Em 2022, ele migrou integralmente para a área de diversidade e inclusão, trabalhando como palestrante, consultor, facilitador e preparador de lideranças. Atualmente, ele é consultor em diversidade e inclusão na Blend Edu e trabalha de forma voluntária como analista de projetos na Todes Embaixadores para a Todes do Brasil. Lucas Araújo, ele abordará hoje o tema diversidade e empatia consciente, a impossibilidade e possibilidade de se ver no outro. Nós lembramos a todos que ao final da palestra do Lucas será aberto um momento para perguntas, tanto para quem está na sala do Zoom, como quem está acompanhando a transmissão pelo nosso canal da EJUD no YouTube. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Monique. Obrigado a todos, todas e todos pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. Obrigado, Carol, também pela música maravilhosa. Estávamos aqui ouvindo e gostando muito. E queria saber, Monique, se eu posso apresentar, posso colocar meus slides aqui? Sim, fica à vontade, Pronto, pode sim. vou fazer isso agora mesmo. Ok? Todo mundo vendo? Sim. Gente, okay. Eu vou colocar aqui para apresentar e também vou pegar uma colinha aqui do meu celular, né? Porque é sempre bom para a gente ficar, enfim, né? Saber qual é o slide que vem por aí. E como a Monique falou, gente, hoje a gente vai conversar e refletir um pouco sobre isso, né? Diversidade e empatia consciente. A gente vai sair, então, desse lugar de uma empatia como um sentimento quase que romântico de se pôr no lugar do outro e entender quais os caminhos possíveis de se praticar empatia de uma forma consciente, né? De que forma a gente consegue, quais os limites para se ver no outro, para se enxergar no outro. Mas eu não vim sozinho para esse papo, não. Esse papo vai ser aí agraciado e somado a uma voz muito potente, que eu gostaria que se apresentasse agora também, que é a minha amiga querida, super profissional, MX.
Ai, modesta sua. Boa tarde, minha gente. Me chamo MX. Eu sou artista visual, DJ, produtora, maquiadora, modelo, multiartista. Também já estudo políticas trans desde 2017, quando eu me introduzi nesse contexto de produções culturais. Eu fomento e segmento mais nesse contexto de lista trans e promovo políticas de inclusão para corpos trans, que é de onde eu parto, da minha visão, da minha perspectiva e, enfim, da minha vivência identitária. Mas, enfim, estou aqui para contribuir com a conversa sobre empatia, que acho que deve permear não apenas o contexto de identidade de gênero, mas sexualidades e todas as outras relações da gente. Exatamente. E MX veio junto comigo me acompanhar e compartilhar um pouco da visão dela sobre empatia. O nosso tempo de conversa vai ser entre 1 hora e meia. Eu estou aqui com uma equipe que vai ficar me dizendo se eu estou falando demais e se a Amy está falando demais também. É só falar com a gente, tá, gente? Então, vamos começar entendendo que esse talk é um listen. Então, se Monique quiser me interromper em algum momento, ou se vocês virem alguns comentários interessantes para fazer aqui, né, no YouTube da gente, onde a gente está fazendo transmissão, por favor, podem me interromper. E agora, antes da gente começar, eu queria chamar rapidinho, entre aqui as nossas pessoas que estão promovendo essa transmissão, uma pessoa voluntária para a gente fazer uma dinâmica muito rápida de 1 minutinho. Quem é que levanta a mão? Eu vou chamar... Vai, quem é que levantou? Vou chamar a Ariel, então, que foi Não a fique pessoa com que me vergonha, minha convidou para gente. cá. A gente não. Ariel, quer abrir o seu áudio? Vamos lá. Então, Ariel, eu queria saber... Vamos já começar, tá? Já tá valendo. Ariel, como é que você tá? Estou um pouco cansada. Nossa, tô morrendo de cansaço também. Nossa, não sei. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não, mas eu acho que eu tô até mais feliz, sabe? Eu não sei. Porque ser convidado é muito mais legal, né? Eu queria saber se você teve algum problema com alguma coisa recentemente que você quer dividir comigo, assim. Obviamente, né, não sendo de âmbito tão pessoal, mas assim, queria saber se você tem algum probleminha para me contar. Tá, acho que eu tenho um probleminha recente. Ontem eu tive uma crise alérgica muito forte. Ontem eu tive uma crise alérgica também, eu acho que mais forte ainda, sabe? É complicado, né, quando a gente tem crise alérgica, é bem difícil. É bem difícil. Sabe uma coisa boa para crise alérgica? Não sei se você toma. É anti-histamínico, é uma coisa ótima para crise alérgica. E aí, como é que foi essa tua crise alérgica? Pois é, e daí hoje acordei assim atrás de um anti-histamínico, e eu só tinha anti-histamínico que dá muito sono aqui em casa. Então, conversando Nossa, com anti-histamínico que dá sono é um problema, né? Você não consegue trabalhar direito, é tão complicado. Eu gosto de tomar anti-histamínico que não dá sono. Tá, mas você tava falando de que eu esqueci? Sim, e daí a Liduinha, né, minha chefe aqui, me recomendou um anti-histamínico que não dá sono. Aí eu fui comprar. Nossa, ainda foi comprar, nossa, e tá tudo tão caro, né? Esses dias eu comprei, nossa, fiz uma feira agora aqui no Rio, tá tudo tão caro, né? Tá tudo tão absurdo. E aí, basicamente, vocês entenderam aí, muito obrigado, Ariel, por passar por essa dinâmica, vocês entenderam aí como é ter uma conversa... o garoto como teste. Como é ter uma conversa simples com alguém que não está absolutamente nem aí para o que você está falando, ou que não se importa com aquilo que você está falando e que, na verdade, se colocar seus próprios problemas à frente, ou talvez dar dicas para resolver problemas que você até já resolveu, né? E que a pessoa era quem não estava ouvindo direito, assimilando direito o que você estava falando. Então, essa é uma ilustração, né, de como os traços de empatia fazem diferença, até mesmo numa conversa pessoal, numa conversa entre duas pessoas. Quanto mais numa organização, quanto mais numa empresa, quanto mais numa instituição, né?
Então, a gente começa a nossa fala aqui muito trazendo uma experiência que eu tive, que foi a minha experiência de mudar de área. Então, eu era o responsável por um comitê de diversidade no lugar onde eu trabalhava, e eu não estava lá muito satisfeito com a forma que o trabalho era feito, com a forma que eu era e outras pessoas eram tratadas. Então eu pensei assim, poxa, eu estou trabalhando com diversidade nesse local. Por que que eu chamaria outras pessoas que fazem parte de grupos minorizados para um local que eu mesmo não compartilho do estar bem e estar presente, né? Porque quando a gente se sente bem, ou quando o local trabalha com a empatia e por isso é um lugar humano, a gente coloca dois conceitos muito simples que a gente gosta de relembrar aqui, que são os conceitos de pertencimento e de singularidade. De pertencimento. No fundo, todo mundo quer pertencer a alguma coisa, seja um grupo, seja um ambiente, seja uma ideia, um propósito. E ninguém quer mudar, ninguém quer deixar de ser quem é para pertencer. Então, um lugar que oferece empatia ou uma pessoa que oferece empatia, ela vai estar oferecendo a você a oportunidade de pertencer e de manter a sua singularidade, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a abrir e a expandir um pouco mais. Obviamente, eu vou falar sobre o conceito de empatia, mas é e não é isso que eu vim fazer aqui. O que eu vim fazer aqui é demonstrar que por trás dessa palavra tão romantizada, quase esvaziada, que a gente repete hoje em dia, existe uma amplitude de conceitos. A empatia responde a alguma coisa. A empatia ou a falta de empatia são resultado de alguma coisa. Então, quando a gente começa a pensar num clima, num estado ou em comportamentos de empatia, a gente começa a pensar um pouquinho lá em cima a cultura. E a cultura, segundo a Lúcia Santaella, é uma definição breve e útil da Lúcia Santaella, tá? É parte do ambiente que é feita pelo homem. Ou seja, é aquilo que não é natural. Implícito nisso está o reconhecimento de que a vida humana é vivida num contexto duplo: o habitat natural e seu ambiente social. A definição também implica que a cultura é mais do que um fenômeno biológico. Ela inclui todos os elementos do legado humano maduro que foi adquirido através do seu grupo pela aprendizagem consciente ou num nível em algo diferente por processos de condicionamento, né? Que são técnicas de várias espécies, sociais ou institucionais, crenças, modos padronizados de conduta, comportamento. A cultura, enfim, pode ser contrastada, com os materiais brutos, interiores ou exteriores, dos quais ela deriva. Recursos apresentados pelo mundo natural são formatados para ir ao encontro de necessidades humanas existentes. Então, para resumir um pouquinho, a cultura, então, é a parte subjetiva de um lugar. Se a gente imaginar a nossa escola, ou uma empresa, ou uma instituição ou companhia qualquer, a cultura é tudo aquilo que não é visto, que não dá para ver. Está no comportamento das pessoas, na educação das pessoas umas para as outras, na humanização que essas pessoas são capazes de fazer com relação a esses outros profissionais. A cultura, então, ela pode sim, de repente, estar num memorando, pode estar numa publicação, mas essa não é a prática dela. A prática dela são os nossos comportamentos do dia a dia e o porquê nos comportamos no dia a dia da forma que nos comportamos. Acho que eu estou fazendo uma coisa até meio provocações aqui, meio doida, mas a gente vai chegar num lugar, tá, gente? Então, para que a cultura serve? Né?
A cultura mostra objetivos e valores sobre os quais uma empresa, uma instituição, algum lugar deve ser direcionada. E isso é feito através dos seus sucessos, que serão medidos. Prescreve as relações vistas como apropriadas entre as pessoas e esses lugares, essas companhias. Estabelece, desse modo, o contrato social que legitima o que ela pode esperar dos seus membros e o que os membros podem esperar dela. Então, indica como o comportamento deve ser controlado na empresa, na instituição, no local, e dessa forma, quais são os tipos de controle legítimos e ilegítimos. E aqui a gente pode estar falando apenas de um ambiente, mas a gente também pode estar falando de um país, né? De um estado, de uma região. Aponta quais são as qualidades e as características de membros desse lugar, que devem ser valorizados ou difamados, assim como os que devem ser reconhecidos ou então punidos. Expõe aos membros como eles devem tratar uns aos outros, se é de forma mais competitiva ou colaborativa, honesta ou desonesta, com proximidade, com distância. E estabelece, assim, métodos apropriados de relação com o ambiente externo, se é uma exploração agressiva, uma negociação responsável, uma exploração proativa. Ou seja, se a gente for começando a pensar que a cultura molda até a nossa capacidade de sentir empatia pelas pessoas, a gente vai começando a entender o que eu estou trazendo aqui. Mas vamos lá. Digamos que eu faça parte de uma instituição ou de um grupo. E aqui eu trago, por exemplo, um exemplo de empresa, tá? Eu vou colocar a legendinha aqui para a gente assistir junto. There's 3 billion working people in the world, and about 40% of them would say they're happy at work. That means about 1.8 billion, or almost 2 billion people, are not happy at work. What does that do, both to those people and the organizations that they work in? Well, let's talk about money. Organizations that have a lot of happy employees have 3 times the revenue growth compared to organizations where that's not true. They outperform the stock market by a factor of 3. And if you look at employee turnover, it's half that of organizations that have a lot of unhappy employees. The miracle thing is you don't have to spend more money to make this happen. It's not about ping pong tables and massages and pet walking. It's not about the perks. It's all about how they're treated by their leaders and by the people that they work with. Vocês entendem, então, que a nossa geração, que é uma geração que está, sim, prejudicada por conta de doenças mentais, que é uma geração que hiperpersonifica, hiperpersonaliza as coisas. Tipo, só um exemplo, quando a gente vai assistir um Netflix da vida, enfim, um streaming da vida, aquele é colocado como, sei lá, vou assistir um filme e aquele filme traz um leque de filmes que só eu vou receber, né? Então, a gente está vivendo essa geração que, ao mesmo tempo, está muito motivada a querer mudar as coisas e extremamente desmotivada porque não se vê valorizada em suas singularidades. E isso traz essa falta de equilíbrio, inclusive mental, que faz com que as pessoas sintam cada vez mais problemas de ansiedade, problemas de crise de pânico e outros problemas que, inclusive, já foram colocados como lista de doenças da OMS, que são doenças do século XXI, né? E aí eu trago um dado aqui. Ai, meu Deus, perdão, voltei, vamos andando. E aí eu trago um dado bem interessante e bem importante, que é o seguinte. Parece besteira, mas ambientes com mais empatia, e aqui eu trago esses dados porque são muito daquilo que eu estudo, tá, gente? E a gente vai desenvolvendo e entendendo o conceito de empatia e de clima organizacional, seja de uma empresa, seja de uma escola, seja de qualquer lugar onde você pretenda, de repente, fazer um coletivo ou qualquer coisa do tipo. Então, eu trago esse dado da Blend Edu, que é onde eu trabalho, que uma organização com equipes mais empáticas tem um ambiente mais próspero para crescer, para criar um espaço com maior envolvimento, colaboração, produtividade. Então, numa pesquisa que foi feita, 8 em cada 10 funcionários estavam dispostos a deixar o empregador que não é empático por outro, que é mais empático. 77% das pessoas entrevistadas estariam dispostas até a trabalhar mais horas em um local
mais empático e mais humano. E 88% dos profissionais acreditam que a liderança empática inspira mudanças positivas no ambiente de trabalho. E quando a gente fala de liderança, gente, eu estou falando de mim, estou falando de MX, estou falando de Ariel, que conversou aqui com a gente, estou falando de Carol, não estou falando necessariamente de lideranças hierárquicas, mas pessoas que são capazes de influenciar pessoas. Se a gente começar a trabalhar a partir do ponto de vista da empatia, a gente vai conseguir criar ambientes com maior envolvimento, maior colaboração e maior criatividade, porque as pessoas elas vão se sentir abraçadas, né? Elas vão se sentir pertencentes e singulares, né? A gente vai reconhecer as diferenças e não apenas reconhecer, mas respeitar essas diferenças e mais, fazer com que essas diferenças sejam uma vantagem e não uma desvantagem para aqueles grupos, né? E quando a gente fala em semana de diversidade, né, em mês da diversidade, a gente está falando, na verdade, das diferenças que precisam ser reconhecidas como importantes. É muito doido quando a gente escuta um discurso do tipo: eu não vejo, eu contrato uma pessoa ou eu sou amigo de uma pessoa, mas eu não vejo cor, eu não vejo orientação sexual, eu não vejo gênero. E aí, o que é que você vê, então, nessa pessoa? Né? Se tudo aquilo que atravessa essa pessoa é como ser humano, que é quem ela é, como ela é, de onde ela vem, não interessam para você, então, né, tem uma coisa muito estranha aí. Né? Como assim nada disso faz parte do que você observa? A gente precisa observar isso, né? E aí a gente vem trazendo, né? A gente vai primeiro entender o que não é empatia. Porque empatia, todo mundo já sabe o que é empatia. Né? Quando eu chego numa roda ou num lugar onde eu estou dando aula, todo mundo já tem muito fixo o conceito de empatia, o conceito de representatividade, o conceito, que mais, de disrupção, que são palavras que estão aí na boca de todo mundo e que todo mundo fala o tempo inteiro. Mas espera aí, vamos entender primeiro o que empatia não é, e aí talvez a gente já consiga quebrar alguns conceitos, né, do que a gente achava até que era. Né? A empatia não é sentir o que o outro sente. A gente não vai nunca conseguir sentir o que o outro sente. Não é possível fazer isso. Tá? E aqui eu quero trazer um conceito bem importante de lugar de fala. Se não foi falado ainda essa semana, certamente será. Que é um conceito que tem a ver com o protagonismo e tem a ver com o lugar da pessoa e de onde ela fala, a partir de onde ela fala. Então, por exemplo, por que essa questão aqui envolve lugar de fala? Porque eu, por exemplo, como um homem cisgênero gay, meu lugar de fala não é o de MX, por exemplo. Né? Então, eu não posso chegar num lugar e dizer como MX se sente por algo que foi dito ou feito a ela. Eu não tenho esse poder. Eu posso, do meu lugar de fala, agir de acordo com o que eu acredito ali. Se é ouvir, se é, de repente, parar a pessoa que está importunando minha amiga, né? E ouvir, na verdade, é sempre uma questão muito importante, porque, enfim, a gente vai chegar no porquê, não vou dar spoiler, não, tá? Empatia não é sentir pena, claro, empatia não é sentir pena. Quando a gente sente pena de alguém, a gente coloca essa pessoa num status um pouco abaixo da gente, né? Quando a gente, num estado de necessidade, essa pessoa de repente precisa ser ajudada. Às vezes as pessoas elas não precisam da nossa pena, elas precisam da nossa empatia. Então a gente já vai distanciando esse conceito de pena, de piedade, do conceito de empatia. A empatia não é ser legal. Então eu não sou empático com você porque eu trato você com educação, né? Eu não sou empático com você porque eu lhe dou bom dia todo dia.
né? Eu e aqui meus colegas que estão assistindo junto comigo sabem, existem normas sociais de convivência, né? Existem questões que vão para além dessas normas de convivência. E aí a empatia é uma dessas questões. A empatia não é se pôr no lugar do outro. E isso é muito importante porque geralmente está em muitos lugares que é isso que a empatia é. A empatia não é se pôr no lugar do outro, porque isso é impossível. Então, o que a gente pode fazer aqui é, no máximo, usar da nossa imaginação para imaginar como seria se nós fôssemos aquela outra pessoa, como é que essa pessoa agiria. Mas nos colocar no lugar do outro é impossível, porque o outro é diferente da gente. Então, beleza. Não, tem uma última que é ótima. A empatia não é fazer para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Porque isso é automaticamente imaginar que a outra pessoa gosta das mesmas coisas que você, não é? Tem abertura a certas questões, como você tem. É observar o outro a partir do seu próprio prisma. E a empatia é um movimento diferente disso. A empatia é tentar observar o outro saindo um pouco de quem a gente é. Então, né? Para finalizar essa onda de não é isso, não é aquilo outro, o que é empatia? William, eu vou deixar com você para você mostrar o nosso videozinho, tá bom? Uma das coisas que a gente vem esquecendo empatia é um pouquinho diferente. A empatia é a tentativa não de ficar junto com aquele que já está na mesma sintonia, mas entender aquele que está numa outra sintonia, numa outra vibração. E justamente porque ele é diferente, requer um esforço imenso da minha parte para tentar entender o que é que ele está sentindo. Diante de uma situação na qual eu estou me sentindo alegre, feliz, contente, como será que a outra pessoa está se sentindo? Essa capacidade de criar empatia, ela é fundamental para estreitar a nossa relação com o outro e para lembrar que esse outro, por mais diferente que seja, tem alguns pontos em comum comigo. E é possível me entender com ele. Perfeito, se eu conseguir, pela via da empatia... Então eu vou voltar aqui a compartilhar minha tela, gente. E a gente vai começando a dar nome, né? A entender como é que a empatia funciona. A gente vai começando a criar um caminho, né? E que caminho é esse? É um caminho de consciência ao redor de empatia. Então a gente joga fora todos aqueles conceitos românticos que a gente sempre usou para falar de empatia e a gente começa a perceber que a empatia ela pode e deve ser feita de uma forma consciente. A empatia é a minha ação, o meu comportamento de procurar entender as vivências das outras pessoas e, dessa forma, me aproximar dessas vivências. Quando eu digo que um espaço, ou uma empresa, ou uma pessoa, elas precisam ser mais humanas, o que eu estou falando é que elas precisam ser mais empáticas. A empatia é a capacidade de humanizar as questões. E isso é para além das pessoas, tá? A partir da nossa convivência e a partir do nosso sentimento, a gente procura sentir empatia por animais domésticos, por exemplo, né? Mas, quanto mais distante a gente está das pessoas, dos grupos sociais, menor é a nossa capacidade de sentir empatia. Ou seja, a empatia está diretamente ligada ao conhecimento que a gente tem sobre aquela questão, sobre aquela pessoa, sobre aquele grupo. Então, nessa semana tão importante, depois dessa data tão importante que foi o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que foi ontem, o meu convite e a minha provocação é para que você, caso não seja uma pessoa LGBTQIA+,
pesquise, vá atrás, conheça as pautas, as lutas, as pessoas, e aqui eu sei que a MX vai dar algumas dicas, né, para a gente aumentar o nosso conhecimento com relação a pessoas LGBTQIA+, porque não é possível sentir empatia por quem a gente não conhece. E quanto mais a gente conhece, mais difícil fica de não sentir empatia. Então, eu vou continuando aqui para a gente ir para uma etimologia, voltei sem querer, para uma etimologia, né, da palavra empatia. De empatia. Agora sim. Mentira, agora sim nada. Deixa eu voltar lá. Acontece, gente, é ao vivo, tá? Então, a etimologia, a empatia vem de patos, que do grego pode ser definido como todos os sentimentos que uma pessoa experimenta: sofrimento, paixão, tristeza, ira, doença. Os gregos antepunham o prefixo sim, ou seja, com, para formar simpatia, que significa sofrer juntos, ou mais genericamente, experimentar juntos um sentimento e compartilhá-lo, que nos chegou como simpatia. Com o prefixo em, forma-se empatia, entendida como a capacidade de uma pessoa de participar afetivamente no que a outra sente. Empatia tem, pois, um significado próximo ao de simpatia, mas não é a mesma coisa, e a gente vai entender cada vez melhor durante essa nossa conversa aqui. O contrário de simpatia era antipatia, né? A palavra formada com o prefixo anti, ou seja, contra, que nos chegou como antipatia. E se antepomos o prefixo negativo a, temos apatia, falta de interesse na outra pessoa. Então, gente, para a gente nunca mais esquecer... não, mentira, tem esse slide aí. Então, sem uma busca de entender e conhecer uma pessoa, não é possível sentir empatia. Se a gente sair daqui com essa frase, eu acho que eu já vou ter feito o meu trabalho, né? A empatia é um caminho, e que pode ser um caminho consciente para conhecer uma outra realidade diferente da sua. É muito fácil sentir empatia por quem é igual a gente. É muito fácil. E não é uma questão... É uma questão de viés inconsciente mesmo. Quando a gente não se sente desafiado em nada, seja por questão de conhecimento, por questão de ponto de vista, seja por questão de existência por outra pessoa, a gente tende a entender que aquela pessoa, ela pode estar ligada a mim de uma forma mais fácil, né? O cérebro da gente trai a gente em alguns momentos. É por isso que, às vezes, é muito mais fácil que um líder, que é um homem branco cis hétero, contrate um homem branco cis hétero, principalmente se vem de um mesmo background, né, de uma mesma escola, de uma mesma faculdade, e essas pessoas têm pontos em comum. Esse é o melhor em termos de diversidade e inclusão? Não. Esse é o melhor, por exemplo, em termos de lucratividade para uma empresa? Não. Porque quanto mais diversidade a gente tem, mais a capacidade de chegar em soluções diferentes para problemas. Então, é preciso que a gente, de vez em quando, olhe para si mesmo, e si mesma, e si mesma, e pense: o quão eu estou aberto, aberta e aberte para conhecer outras realidades, né? Que também estejam abertas para mim, obviamente, e que nas quais eu me sinta seguro e segure, né? E aí a gente começa a ir entendendo que as pessoas dizem que viajar é acessar lugares em você que você não conhecia. E é um pouco. Porque quando você viaja, você parte por aí e se torna algumas versões de si e aprende com aquelas pessoas que você conhece. E na vida é a mesma coisa com as pessoas. Quanto mais oportunidades a gente dá de pessoas terem conexões com a gente, mais entendedor de gente e mais uma pessoa compreensiva eu serei. E com mais conhecimento de Brasil. A gente está falando de um país continental, cheia de gente diferente,
com realidades muito diferentes e desiguais. É muito, muito, muito penoso, muito ruim, muito negativo que eu não saia para além do muro da minha casa e veja outras realidades. E aí eu estou falando para o TRT. E isso é tão importante dentro da nossa, né, do nosso sistema judiciário, do nosso direito. Isso é tão, tão, tão importante, não só para essa área, mas para todas as áreas, né? E aí isso vem um pouco com alguns conceitos que eu em MX traremos daqui a pouco. Então, para nunca mais esquecer, gente, empatia. Eu me junto a você a partir do conhecimento que eu tenho sobre você. Ou meu conhecimento sobre você é o que me aproxima de você. Simpatia. Eu me junto a você a partir daquilo que você me faz sentir. Deixa eu diferenciar aqui essas duas para que essa diferença fique ainda mais clara. Eu estava conversando com Ariel agora no início da nossa live, e aí eu posso até ter sido simpático com Ariel no sentido de que eu ofereci ajuda para ele com relação a um remédio que talvez ele precisasse. Mas não era aquilo que ele estava precisando. Eu, obviamente, pedi para ele falar. Mas se ele tivesse vindo falar comigo espontaneamente, o que ele esperaria seria ser ouvido. E ouvir é um exercício de empatia. Agora, ouvir mesmo, se conectar com aquilo que aquela pessoa está dizendo, para talvez poder pensar em alguma solução de um problema, caso seja um problema que ela esteja contando, junto dela. Mas nem precisa. Às vezes você só precisa ouvir, porque você às vezes não tem a solução para esse problema. Apatia. Eu não me junto a você. Antipatia. Eu não quero me juntar a você. E aí, de que forma a empatia funciona? É engraçado porque a maioria de nós, a gente acredita que a empatia, no geral, é empatia cognitiva. Eu te entendo. É o tipo de empatia que a gente confunde com a empatia em si. Então, quando eu conheço o outro, eu consigo me conectar melhor com o outro. Trata-se de estudar, pesquisar, para entender o outro. Por exemplo, e a gente faz isso de forma consciente, algumas vezes. E é isso que eu estou querendo trazer aqui, para que a gente consiga fazer de forma consciente sempre. Numa entrevista de emprego, se eu sei quem é a pessoa que vai me entrevistar, por exemplo, eu vou lá e procuro saber um pouquinho sobre essa pessoa. O que ela gosta, o que ela não gosta, para evitar situações desconfortáveis e para que, conscientemente, eu possa criar um laço ali, mesmo que frágil, uma primeira impressão. Então, a gente usa de empatia para fazer isso. A empatia emocional, segundo tópico, né? Eu sinto com você. É quando ocorre um envolvimento com o universo sentimental do outro, o compartilhamento de emoções para com o outro. Por exemplo, quando um amigo é demitido da minha empresa, eu sou mais capaz de sentir o que ele sente, porque estou mais ciente de como é a vida dessa pessoa. E a empatia compassiva. Eu ajo em prol, que é identificar as necessidades de alguém através, mas não somente, desses dois últimos tópicos, né, da empatia cognitiva e da empatia emocional. É uma preocupação gerada a partir do conhecimento ou conexão emocional com o outro. Por exemplo, eu sei que o filho da minha amiga está doente. Eu, se for uma liderança, posso me antecipar e dizer, ó, tira uma folguinha, vá cuidar de você, vá cuidar do seu filho, da sua filha. Ou, de repente, sei lá, eu sei que em determinada fase do ano, uma pessoa que eu conheço se entristece por alguma razão. Então, eu já posso, digamos que eu convivo com essa pessoa, seja um marido, seja uma namorada, namorade, enfim, eu já posso me antecipar com relação a isso. Agora, não dá para ter empatia compassiva, né, de uma forma natural, se a gente não sente ali se a gente não se empenha em ter os primeiros níveis de empatia. O nome disso é forçação de amizade. E quem é aquariano não gosta. Mas não é só isso não, gente. A gente está cada vez mais entendendo que empatia é um caminho que a gente consegue construir de forma consciente. E agora eu trago a minha amiga MX para que a gente possa conversar rapidamente.
de que forma a empatia MX te atravessa, agora entendendo ainda mais que todo mundo está alinhado com a gente, entendendo esse conceito de empatia, como é que a empatia te atravessa? Vamos lá. Então, minha gente, boa tarde novamente. Meu nome é MX. E de que forma a empatia me atravessa? Então, acho que para qualquer coisa na vida é necessário ter empatia, até para que você consiga oportunidades. Em qualquer espaço que você adentre, a pessoa precisa ter um mínimo interesse e empatia de lhe escutar, para que lhe forneça, lhe abra espaço para que isso aconteça. Então, justamente por isso que, para se haver diversidade em qualquer tipo de espaço, se precisa haver empatia. Porque, querendo ou não, nenhum espaço aparece do nada, a criação daquele espaço já parte de alguém criando ele. Então, normalmente, a gente sabe que corpos estão permeando a criação desses espaços. Normalmente são pessoas cis, brancas, heterossexuais. Para quem não sabe, inclusive, eu acho que muita gente, às vezes a gente tem essa falsa concepção que todo mundo sabe o que é pessoa cis e o que é pessoa trans. Eu sou uma pessoa trans, muitos de vocês, eu acho que em sua maioria ou totalidade, são pessoas cisgêneras, que para quem não sabe, pessoas cisgêneras são quem se identificam diretamente com o gênero que lhe é resignado quando você nasce. Eu nasci enquanto resignado biologicamente, que nem é o termo correto, mas eu fui resignada para o corpo masculino e não me identifiquei, e hoje em dia me identifico com a identidade travesti, que é uma identidade feminina. E é justamente isso. Justamente por esses espaços, em sua totalidade, serem de corpos cisgêneros, brancos, heterossexuais, se necessário que a empatia aconteça para que a diversidade comece a acontecer. É raro a gente ver espaços que, pelo menos, eu nunca entrei, ou foi raro eu entrar, em que sua totalidade eram de pessoas LGBTs, ou de pessoas trans, ou de pessoas negras, porque esses espaços são quase inexistentes, ou tipo, estão em construção ainda, porque a totalidade dos espaços foi construída por outras pessoas. Então, a empatia me atravessa a partir do momento que, tipo, eu estou guinando e tentando conquistar espaços e eu preciso que essa escuta, esse interesse e essa compreensão partam de outras pessoas para que, enfim, essas pessoas possam vir a escutar e entender o que eu estou trazendo ali naquele momento. Por mais necessário que seja para elas. Porque às vezes as pessoas não conseguem compreender que a minha contribuição e a minha visão, por ser totalmente diferente do que vocês possam ter, justamente por eu ter uma identidade diferente de vocês, pode vir a contribuir muito mais para o debate, para o espaço, do que a maioria das pessoas que estão ali, que vivem, como o Lucas falou, dentro do muro das suas próprias casas, não tem outras vivências, outros conhecimentos e outros acessos a outras pessoas, para que, enfim, possam ter outras perspectivas do que se trazer para aquele espaço. MX, eu acho que é mais ou menos isso. Você falou tão bem, e que você falou também da necessidade da empatia que a gente precisa ter com as outras pessoas e, principalmente, de pessoas cisgênero em relação a pessoas trans no geral. Então, quanto Exato. mais conhecimento a gente tem, principalmente conhecimento de contexto de Brasil, a gente tem uma frase da Sheryl Sandberg, que é a ex-CEO da Meta, que ela diz assim: antes de ter consciência, não é possível fazer nada. Depois que a gente tem consciência, é impossível mesmo. Não, eu falei errado. Não fazer nada. É não fazer nada, é exatamente isso, amigo. E aí eu sei que você, no seu próprio exercício de consciência e de empatia, você tem um projeto, aliás, é fomentadora de um projeto muito interessante, que é o do Transfree. Queria que você falasse um pouco. Exatamente. Então, eu sou incitadora de uma política trans aqui em Recife e acontece pelo Brasil inteiro, que foi uma criação de um projeto de inclusão por 3 travestis daqui de Recife, que foi Maria Clara Araújo, Ana Gisele e Ana Flor, que criaram uma política trans em espaços de festividades e produções culturais, que dava acessibilidade a pessoas trans com gratuidade.
Sendo que essa política é, tipo, muito, muito massa, assim, você visualizando dessa maneira. Mas ainda assim é muito pouco, porque a gente sabe que para a gente ter acesso a locais de produção, de festividade, a gente ainda assim precisa ter um financeiro que nos permita se sustentar ali naquele espaço. Então, por mais que seja uma política de suma necessidade, ainda assim precisa ser fomentada para outros espaços. Inclusive, eu estou tentando, nas minhas movimentações, também fazer acontecer em portais de comunicação, de ensino, para que tipo seja possibilitado não apenas festividades para as pessoas trans, mas também o acesso à educação, que também é muito ceifado para nossos corpos, sabe? A gente vê altos casos de pessoas trans que se descobrem, que, enfim, se identificam com a identidade, se visualizam ali durante o ensino primário, fundamental, médio, e não conseguem permanecer naquele espaço porque as próprias instituições não têm o entendimento sobre esses corpos. Então, meio que impossibilita a gente de estar neles, até mesmo a própria instituição, faculdade, que a gente imagina que sejam mais conscientes e abertas. Ainda assim, existe muita perseguição e, enfim, existe muito desconhecimento que impossibilita que esses corpos queiram permanecer naquele espaço e terem acesso a estudo, a ensino e a conhecimento, sabe? E que criem outros conhecimentos para além dos que estão ali dentro. E isso é uma questão muito de representatividade, né, Amy? A questão de quantas pessoas que fazem parte daquele determinado grupo estão ali presentes, principalmente em lugares de poder, em lugares em altas hierarquias. De protagonismo, perfeito. E a forma que isso me inspira a também chegar lá. Quando não há, eu já percebo que aquele não é um lugar para mim. Né? Então, E aí eu queria que você trouxesse para a gente algumas referências de pessoas da sigla T que são essas referências, estão ali ocupando espaços estratégicos, importantes, para que a gente possa conhecer e seguir. Total. Antes de promover colocar para vocês essas pessoas, eu devo muito colocar um questionamento para vocês, que é tipo, de quantas pessoas trans vocês conhecem, quantas pessoas trans estão no cotidiano de vocês, quantas pessoas trans vocês acompanham na internet, quantas pessoas trans vocês têm a empatia de escutar, sabe? Para além de mim. Tipo, eu posso estar aqui falando com vocês e, tipo, muitos de vocês estarem com o microfone desligado e, tipo, não estarem escutando esse debate que seria de suma necessidade que todo mundo estivesse escutando. Mas, para além disso, quantas pessoas trans vocês têm disposição de escutar, sabe? Para além desse debate. Então, enfim, não é toda pessoa trans como eu que tipo está à disposição de entrar em determinados espaços para estar didatizando e politizando pessoas cis, porque isso não é um papel meu, sabe? Tipo, normalmente eu falo desse local que parte da minha identidade, mas eu não quero só falar sobre a minha identidade, sabe? Vocês, pessoas cis, não falam só sobre essa generalidade de vocês. Na real, vocês não falam sobre essa generalidade de vocês, sabe? Vocês falam que vocês gostam de gatos, vocês falam que vocês gostam de jardinagem, vocês falam o que vocês fazem enquanto emprego, sabe? E é exatamente isso que a gente quer que nossa identidade seja naturalizada, a ponto que a gente não precise falar sobre ela. Eu sou MX, para além de travesti, eu sou DJ, eu sou produtora cultural, eu sou modelo, eu sou maquiadora, eu gosto de séries, sabe? Então, tipo, tem várias coisas que a gente pode estar conversando, trocando, se identificando, tendo empatia um com o outro. Eu tenho outra identidade, eu sou uma pessoa trans, mas assim como vocês, eu gosto de comer, eu gosto de assistir séries, eu gosto de fazer várias coisas. E isso pode ser um ponto de identificação e de empatia que a gente possa estar se ligando, sabe? Para que, enfim, para além da minha identidade, a gente possa falar de outras coisas. Mas, trazendo para esse ponto de política, levando em consideração que nem todo mundo tem conhecimento e que muitas vezes as pessoas não têm muita noção de como chegar para pessoas trans, para perguntar coisas que às vezes vocês não querem ser agressivos
ou desrespeitosos, mas o primeiro ponto é procura no Google, minha gente. O Google tem tudo, sabe? Então, tem vários portais no Google que fala como você, o que você gostaria de saber, na real, antes de perguntar para uma pessoa trans. Mas, para além disso, também é uma necessidade que vocês acompanhem outras pessoas trans na internet. Como a gente está falando de um espaço judicial, seria muito bom que vocês pesquisassem e soubessem de pessoas que partem desse local também político. Assim como Érica Malunguinho, que é tipo deputada estadual de São Paulo. Tem Érica Hilton, que também é presidenta da Comissão de Direitos Humanos, e pré-candidata a deputada federal também. Tem Robi Onça, que é a primeira advogada preta de Pernambuco, que é pré-candidata a deputada federal e é co-deputada estadual pelo Juntas. E, para além disso, também tem outras pessoas que também não estão falando só sobre política. Também tem Jonas Maria, que é um homem trans, que fala sobre gênero, estudos e transgeneridade. Tem Bielo Pereira, que também é uma pessoa bigênero, que fala sobre gênero, raça e ser uma pessoa gorda, sabe? Tem Ana Flor, que ela, inclusive, foi gerente das redes sociais de Linda Quebrada na época do BBB. Mas ela é assessora parlamentar de Érica Malunguinho. Ela é mestranda em educação aqui em Recife. Foi uma das primeiras travestis a se formar. Na real, foi a primeira travesti a se formar aqui no Centro de Educação da UFPE. E Maria Clara Araújo, que é afrotranscendente também. Enfim, são outras referências que são de pessoas trans que estão constituindo perspectivas de educação e ensino e pedagogias para que, enfim, vocês possam aprender, porque a gente também precisa debater sobre isso, a gente sempre precisa estar debatendo, mas o conhecimento tem que ser absorvido e ter empatia para ser absorvido por vocês. É isso, X. E você toca num ponto muito importante aqui, que acontece quando a maioria das pessoas que fazem parte de grupos minorizados entram em algum local em que hegemonicamente o ambiente é cis, heteronormativo, branco, etc., que é transformar essa pessoa numa educadora, né? Pedir para a pessoa negra ensinar sobre negritude, sobre racismo, pedir para uma pessoa trans ensinar sobre gênero, sobre transgeneridade, e pedir para um PCD, esperar que um PCD lhe ensine tudo sobre questões de pessoas com deficiência. E a gente está falando, gente, num trato com pessoas. Se você tem interesse em saber, e essa é uma mensagem para todo mundo que assiste a gente, vá atrás antes. Sempre que você encontrar qualquer pessoa que faça parte de um grupo minorizado, lembre que ela não tem a obrigação de estar explicando para você sobre um problema que ela vive, que não é de responsabilidade dela resolver, e que, na verdade, se você sente empatia, é também de sua responsabilidade entender de que forma, por exemplo, você pode usar seus privilégios, que é algo que a gente vai trazer um pouquinho aqui mais adiante, para levar essas pessoas para cima junto com você. Exatamente. E antes de chegar para um grupo minoritário, para tirar alguma dúvida, ou, tipo, buscar algum conhecimento, entenda que, tipo, a gente já está fazendo isso o tempo todo. Então, muito mais facilmente você poderia chegar no seu amigo que é cis, que é hétero, que, tipo, tem mais acesso a mim, pelo menos, e perguntar para ele, antes de perguntar para mim, qualquer tipo de coisa, sabe? Tem um fator bem pontual, que é, tipo, racismo e transfobia, LGBTfobia, não é uma criação dos LGBTs, nem uma criação de pessoas pretas. Quem criou o racismo, quem criou a LGBTfobia foram pessoas hétero, cis e brancas, sabe? Então, quem deve combater isso, quem deve ir em combate a isso, são vocês, pessoas brancas, cis, heteronormativas. E vocês podem até entrar nesse espaço de, eu não sou preconceituosa, eu não preciso, tipo, se eu não destilo preconceito, eu não tenho que entrar em combate contra isso. Não é sobre isso. Tipo, a gente tem que entender que, tipo, a gente também reverbera coisas
que vieram anteriores a gente. Então, se eu assumo esse local de protagonismo, de privilégio, que mesmo que você não reconheça seu privilégio, você é privilegiado, sim, em detrimento de outros corpos, que vocês entrem em combate contra essas mazelas sociais que outras pessoas criaram, sabe? Para além da gente que já está sendo lesada por essas mazelas. Boa, amiga. E é exatamente isso. Desde que eu comecei aqui, desde que a gente começou essa conversa, uma palavra que se repete muito é consciência. Quanto mais consciência você tem da existência de pessoas e da diferença dessas pessoas e dos contextos que essas pessoas vivem, maior vai ser a sua capacidade de sentir empatia por essas pessoas e ser uma pessoa aliada, caso você não seja uma pessoa trans, uma pessoa negra, uma pessoa LGBTQIA+, mas que seja aliada dessas pessoas e das pautas dessas pessoas, né? E aí eu vou seguir minha apresentação aqui, tá bom, MX? E você a qualquer momento pode entrar para contribuir. Sempre maravilhoso. A gente estava brincando que a gente tem um projeto... A nossa apresentação, viu? A nossa apresentação. Que a gente tem um projeto chamado... Posso falar do projeto? Pronto. A gente tem um negócio chamado Papo X e a gente nunca se encontra para né, estruturar, e a primeira vez que está acontecendo é agora. E isso é muito legal. Então, vamos fazer algumas reflexões sobre tudo isso que a gente aprendeu e ouviu de mim e de MX sobre empatia e a importância da empatia. Que outros conceitos podem aí estar ligados à empatia, né? Que não são necessariamente empatia ou que são atravessados pela empatia. A gente pode falar, por exemplo, sobre empatia seletiva. Digamos que duas sociedades estejam vivendo uma mesma catástrofe. O que explica que a gente sinta mais empatia por uma do que pela outra? Então, do lado direito da tela de vocês, desculpa, do lado esquerdo da tela de vocês, vocês veem imagens da guerra do Iêmen que está acontecendo neste momento, desde 2014. E assim, até então não se viu uma grande campanha ou todo mundo mudando o status das redes sociais em prol dessa população que está sendo massacrada há 8 anos. A questão não é se sentir culpado ou não porque você fez uma menção ou porque você fez um post criticando uma guerra, por exemplo, que é a guerra da Ucrânia, que deve ser criticada mesmo. Toda guerra deve ser criticada. Toda guerra a gente precisa combater toda guerra. A pergunta aqui é por que a gente se sente mais comovido por um determinado acontecimento que acontece num lugar e não se sente comovido por um determinado acontecimento só porque ele acontece em algum outro lugar. E aí, gente, é quando eu trago aquilo que eu estou falando, assim, mais ou menos desde o início, que é a nossa capacidade de humanizar. Não é por acaso que a gente sinta mais empatia e mais compaixão por aqueles que são da Europa, por aquelas pessoas que são brancas, de olho azul, loiras, porque a gente foi acostumado ao longo da vida a ver protagonistas, a ver mocinhos, a ver príncipes, a ver princesas, advindos desses ideais europeus, né? Então, a gente faz até um caminho contrário, né? Nós, que muito provavelmente somos muito mais parecidos em termos de estrutura e de relação com os centros do capitalismo, os centros de primeiro mundo do mundo, a gente não se acha mais parecido com o Iêmen porque a gente não se vê como uma pessoa do Iêmen. A gente quer se ver e a gente olha para si e sempre olhou de uma forma quase que nos colocando para baixo com relação a pessoas que são da Europa, dos Estados Unidos, ou seja, do norte do mundo, né? Então, por que desde fevereiro a gente vê mais campanhas em prol de vítimas que são civis da guerra da Ucrânia do que nos últimos 8 anos
na guerra do Iêmen, que é só uma das guerras que estão sendo promovidas por essas grandes potências. Isso eu fui costurando aqui a resposta, mas é bom que a gente saia com um questionamento mesmo, para que a gente pense, se empatia é um sentimento humano, será que a gente não está humanizando mais um grupo do que outro? E por quê? E aí a gente vem para o conceito que é muito usado, acho que de forma muito errônea, ultimamente, de ideologia, que é um conceito bem diferente do que tinha em sua criação e que perpassa essa noção do que é certo, do que é errado e até mesmo do que é real. William, eu vou pedir para você dar o play no nosso terceiro videozinho aí, para que a gente entenda o que está causando, né? E quais os pensamentos por trás disso. Acontecendo. São os nossos sentimentos sendo manobrados aos interesses de quem nos explora. Eu postei e fiz a tradução de um conteúdo que mapeava os últimos territórios invadidos, bombardeados, com civis assassinados, com escola, creche, hospital explodido pelos Estados Unidos e que ninguém prestou atenção nenhuma. E é uma lista absurda. A Síria está sendo invadida, bombardeada, explodida, né? Tudo que aqueles repórter safado fala há 5 anos. O Iêmen há 7, a Somália há 15, inclusive agora, né? Enquanto o conflito está acontecendo lá. O Iraque há 16, o Paquistão há 18 e o Afeganistão há 21. Quantos anos você que está assistindo tem? Você consegue entender que talvez você já tenha nascido num mundo onde estes territórios não são considerados países civilizados e por isso eles podem explodir? A Copa do Mundo ameaça uma sanção para a Rússia, né, por causa do conflito. E engraçado que os Estados Unidos e Israel nunca foram ameaçados com sanção nenhuma. Sobre sanções, estou deixando um vídeo da Sabrina Fernandes aqui. O ponto central de discutir com vocês o poder da ideologia é porque a gente é pego operando... Então, quando a gente, por exemplo, estuda os trabalhos de Antonio Gramsci, que é um filósofo italiano, ele fala de hegemonia cultural. Ou seja, quem a cultura põe como o Deus, né? O superior. E hoje em dia, não por acaso, em todas as imagens, na maioria das imagens de qualquer local de religioso, pelo menos aqui no Brasil, há uma estátua de um homem branco e loiro. E se a gente pensar que talvez isso não faça sentido nenhum, porque não é possível nascer no meio do Oriente Médio 2000 anos atrás sendo branco e loiro, a gente começa a entender que a gente foi um pouco doutrinado a pensar que a gente deve olhar para o branco, loiro, europeu, como melhor que nós. Não em termos de igualdade. Então, por que a gente sente mais quando um país europeu é bombardeado do que um país asiático ou um país africano? Porque, ao longo do tempo, a gente foi ensinado que é humano, é civilizado e é certo ser de um jeito, e é selvagem, bagunçado e desumano ser de outro jeito. E aí a gente não move a nossa empatia a gente move a nossa empatia de determinada forma inconscientemente. Agora não mais, agora todo mundo vai começando a ter consciência crítica com relação a isso, né? E aqui eu trago um último exercício para a gente pensar. Determinada cultura de uma organização pode definir o nível de empatia entre as pessoas. Digamos que eu entre numa empresa, eu entre numa instituição, e a gente vai fazer um comparativo, né? Organização 1.
Então, tem uma política de trabalho baseada em se cumprir 40 horas semanais sem extrapolar, permitindo que superiores entrem em contato fora, não permitindo, aliás, que as pessoas entrem em contato fora do horário. Tem uma política de feedbacks onde as pessoas se sentem ouvidas, não negocia salários, cada posição tem um valor fixo, chamam para uma reunião somente em último caso, se for remota, funciona de forma assíncrona, ou seja, cada pessoa tem o seu tempo de visualizar. E o segundo exemplo, é normal que se faça hora extra, não existe política de feedbacks, cada pessoa ganha um salário diferente, mesmo ocupando a mesma posição, né? As pessoas te interrompem o tempo inteiro para chamar para reuniões estranhas. Se a empresa for remota, quer que você responda as mensagens o quanto antes. Então, eu sou aquariano, como eu já falei, né? Então, eu penso a nível global, sempre, né? As questões que estão acontecendo no mundo me afetam de alguma forma. Mas a nível ali, no nosso micro-universo, né? De que forma a gente está agindo para criar um ambiente positivo para as pessoas que a gente está convivendo, né? Para que esses trabalhos e esses espaços sejam espaços para pessoas que consigam ser felizes nesses espaços. Sejam para isso, que os espaços tenham propósitos de bem-estar, né? Para que tanto quem trabalhe, quanto quem consuma, se for o caso de uma empresa, possa entender que aquilo ali faz parte de uma linha humana, empática. E aí eu vou passar um pouco esse slide aqui, em que a gente diz que os 3 sensos de um ambiente profissional feliz, e eu levo para todo tipo de ambiente, é transparência e confiança, senso de justiça e escuta verdadeira. Transparência e confiança. Se eu estou atrelado a algum movimento, instituição, companhia, grupo, eu quero entender para que aquele grupo serve, o que aquele grupo faz com o meu dinheiro, né? A quem aquele grupo serve. E eu preciso sentir que eu estou ali, que as pessoas estão confiando em mim para fazer o que eu preciso fazer. Senso de justiça, né? Então, a gente precisa ter métricas, objetivos, metas, resultados, leis transparentes e que se tornem verdade, sejam cumpridas de uma forma justa. Escuta verdadeira. Eu preciso me sentir ouvido. Então, a gente está falando por exemplo, de instituições jurídicas. Jamais, é impossível que a gente possa pensar que essas pessoas dessas instituições vão virar as costas para o povo, para as pessoas, porque se imaginam como autoridade. Não, sabe? A gente está falando de detentores da Constituição, a gente está falando dos maiores defensores, e tudo é feito com relação às pessoas, para o bem-estar das pessoas. É engraçado que isso perpassa a gente, tanto a nível pessoal, quanto a um nível mais macro, institucional e até geográfico, vamos dizer assim, né? E aí, gente, eu vou trazer aqui como tornar um ambiente, né? Para a gente ir terminando aí, a gente abrir para as perguntas, como tornar um ambiente mais empático e humano. E aqui tem algumas dicas, tá? Então, políticas de feedback periódicos, é importante que você converse com aquelas pessoas e que vocês se alinhem com relação a uma coisa que precisa melhorar ou que já está sendo muito bem feita. Quando é no trabalho, não entrar em contato fora do horário de trabalho. É muito importante, a gente falou disso aqui, fazer uma autoavaliação, um autoquestionamento sobre suas ações e vieses inconscientes. Não é sobre você ser preconceituoso ou não. É entender-se como preconceituoso e qual o nível de preconceito. Porque quando a gente tem consciência sobre aquilo, a gente tem condição de melhorar. Então, não faz sentido que você chegue para mim e diga, eu não sou racista porque eu tenho até um amigo. Primeiro, que esse é um conceito chamado tokenismo, que vale a pena procurar, que é objetificar uma pessoa como escudo para defender você de uma possível acusação de injúria racial, de racismo, no caso, né, de pessoas negras. E segundo, porque
é se autoavaliando que a gente sai do automático e a gente vai percebendo coisas que a gente talvez já soubesse aqui nessa conversa, mas quando a gente para pensar, por exemplo, né, eu fui falando da questão da branquitude, eita, é verdade. Será que eu já agi assim de alguma maneira? Investir em modelos de escuta, procurar escutar, entender e trazer para a consciência aquilo que é escuta. É só escutando que a gente vai ter condição de fazer alguma coisa, buscar até essa escuta ativa. Que momentos, que pontos que eu vou trazer para mim, para, se for o caso, chegar com alguma solução. Buscar fazer exercícios conscientes de empatia. Entender determinado grupo social, determinada pessoa. Ir lá e saber como é que ela está, como é que está a vida dela. Pesquisar sobre aquele grupo social do qual ela faz parte, sem precisar que ela lhe eduque, né? Para que você tenha cada vez mais proximidade com ela, por mais diferente que ela seja de você. Se pôr mais num lugar de aprendiz, né? Entender que a gente precisa ter a mente aberta para possíveis novos conceitos. E aqui eu coloquei entre aspas, porque quando a gente fala, por exemplo, de não binariedade, quando a gente fala, por exemplo, de queer, esses conceitos não são novos. Só foram colocados nomes para determinar as diferenças entre eles. Então, tudo que existe hoje, tudo que existe na comunidade LGBTQIAP+, sempre existiu. A diferença é que a gente está entrando num nível de sociedade cada vez mais consciente dos seus processos humanos e sociais e antropológicos, que cada vez mais a gente vai tendo consciência de quem são essas pessoas, né, de quais são os comportamentos. Isso funciona, gente, para todas as ciências. Então, a gente tá aqui com um pessoal do direito, de organizações jurídicas, e a gente não pode dizer que a lei nunca avançou, né? A lei avança, a linguagem avança, os estudos científicos e médicos avançam, os estudos sociais e antropológicos também. E é apenas natural que avancem. E seguindo aqui, faça parte e motive grupos de afinidade, de estudos e comitês de diversidade e de inclusão, especialmente se você for uma liderança, né? E especialmente se você não fizer parte de uma minoria social, né? Vai fazer toda a diferença no espaço que você está ocupando, que você tenha ali presença de pessoas que têm diferentes vivências, diferentes identidades e entendimentos. Não apenas na Semana da Diversidade. Não apenas na Semana da Diversidade, exato. A gente não existe só uma vez... na Semana da Diversidade. Um mês, né, no ano. É preciso que as ações que são pensadas sejam pensadas para serem conduzidas de forma contínua, a ter metas, né? Saber de onde a gente está saindo, para onde a gente quer chegar e como a gente vai fazer esse caminho. Estude também para entender quais são as ações e campanhas que estão sendo pensadas para a diversidade e inclusão dentro da sua área. E tenha acessos a políticas que fazem a diferença para pessoas de grupos minorizados. Novamente, gente, quanto mais a gente souber, mais a gente vai ter capacidade de ter empatia por pessoas que são bem diferentes da gente. Eu vou passar esse slide aqui. Aqui eu vou deixar umas referências para a gente conseguir se aprofundar. E agradeço muito pelo espaço, pelo tempo. Quero que MX também dê uma palavra final aí antes da gente abrir para perguntas e discussões. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui também um QR Codezinho com o meu LinkedIn, com o meu Pix, para quem quiser acessar e me conhecer e saber um pouco mais do meu trabalho, eu deixo. E eu peço que a gente que o pessoal já tem, que o pessoal também divulgue aí as redes sociais de MX, para acompanhar mais do trabalho super importante que ela faz. Por favor, compartilha, curte, comenta. Então, muito obrigada, minha gente, pelo acesso. É meu debut em palestras, em um contexto mais institucional. Eu estava brincando entre amigas que
vai ser o primeiro texto para além das minhas amigas, porque o texto eu já dou. Eu já estou dando o tempo todo para todas as pessoas que conhecem, que me conhecem, na real. Me tem como uma pessoa textuosa, mas é justamente esse espaço de debate, de empatia, de escuta, de entendimento que eu gosto de estar criando e que as pessoas que estejam me rodeando tenham consciência de como eu me sinto nesses espaços. Por mais que eu seja uma pessoa muito bem aberta, assim, e disposta a estar conquistando esses espaços, mas não é todas as pessoas que se sentem assim. Então, cada vez mais que a gente se dispõe a estar escutando, compreendendo como a pessoa se sente, cada vez mais naturalmente o espaço vai se tornando mais diverso. Mas a gente também precisa fazer com que ele mude também, né? Porque senão ele vai continuar e permanecer no mesmo lugar. Mas é isso, muita gratidão por quem me escutou verdadeiramente e me acompanhe nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no chat para quem quiser. Meu conteúdo normalmente permeia por produções culturais, porque eu estou num viés mais de DJ, mas quem quiser me chamar para catos mais institucionais, para afirmações, diálogos, debates, também estou aqui. Também construo bastante conhecimento nessa área. Gostaria muito. Enfim, muito obrigada. Valeu, MX. Eu vou parar aqui nossa apresentação para a gente poder dar uma conversada, né, Monique, pessoal? Isso mesmo. Lucas, MX, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Foi uma tarde esclarecedora, né? Muitos conceitos, né? Eu estudo um pouco, mas que eu não via por esse viés que você apresentou. E eu gostaria de deixar o espaço aberto, né, a perguntas, quem quiser se manifestar, quem quiser fazer perguntas. Eu quero uma pergunta de cada um, para ver se escutou a palestra mesmo. A gente vai fazer um quiz, gente, com tudo que a gente falou aqui, para ver se vocês tiveram. Daí eu queria ver... Deixa eu ver. Eu vou te fazer uma pergunta, MX. Pode ser? Tem uma pergunta aqui no chat, que queria saber se você conhece, em instituições públicas, bons exemplos de empatia e inclusão. Geralmente ouvimos isso de grandes corporações privadas, sejam elogios ou críticas. Deixa eu ver. De instituições públicas... Tem instituições públicas viradas para um nicho mais de transgeneridade, que tem a ANTRA, que é a Associação de Pessoas Trans e Travestis, que enfim, engloba Brasil nacional por completo, mas é uma instituição que promove uma empatia mais direcionada para uma ramificação de identidade de gênero. Não sei, em um contexto mais de empresas gerais, assim, de diversidade. Uhum. Tem a todos também, né, amor? Tem, mas aí são organizações sem fins lucrativos, assim. Tanto a ANTRA quanto a Todes. Para mim, eu estava pegando, por exemplo, eu não sei exatamente se o Butantan é uma empresa estadual ou se é estadual, não, dela é uma empresa estatal ou mista. Eu imagino que talvez seja mista, então tenho medo de estar falando besteira aqui. Mas o Butantan, por exemplo, faz algumas ações muito interessantes em diversidade e inclusão. Uma das últimas pesquisas que eu fiz, só para vocês terem ideia, assim, com relação à parentalidade, o Instituto Butantan oferece salas de amamentação para que as pessoas funcionárias, né, possam, depois que tiveram seus filhos, suas filhas, voltar para amamentar no próprio local, sabe, de trabalho. Então, assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é claro que a gente pode estar falando também das pautas LGBTQIA+. Mas quando a gente fala de diversidade e inclusão, tem uma série de estruturas, infraestruturas, questões de liderança, identidades que podem ser pensados, por exemplo, em ações, em benefícios, em espaços que tornem ali o dia a dia mais adaptado para todo mundo, principalmente com relação, gente, e aqui é um tema muito importante, a pessoas com deficiência, tá? Então, é muito complicado, por exemplo, quando uma instituição, uma organização
vai fazer uma entrevista de emprego sequer, por exemplo, com uma pessoa surda, e ela não ofereça libras ou não ofereça alguma coisa para fazer essa conexão. E nas próprias reuniões também do dia a dia, né? Como pode ser pensado nessa acessibilidade. Então, tudo isso está ali na ramificação de empatia. Outra coisa é a própria estruturação, né? O pensamento com relação à infraestrutura dos locais onde a gente está. Será que eles são adaptados para pessoas com deficiência? Será que eles são adaptados, por exemplo, para pessoas que têm alguma necessidade especial? E aí eu faço essa diferenciação, porque pessoas com deficiência são um grupo, e pessoas com necessidades especiais são, por exemplo, uma pessoa obesa, por exemplo, é uma pessoa que tem algumas necessidades especiais, né? Etc. Então, eu acho que o início de tudo, e aí, infelizmente, como eu não tenho esse benchmark de instituição pública, o que eu sei mesmo é, por exemplo, lei, decreto e essas coisas que foram aprovadas e que estão em andamento no Brasil, porque não existe exatamente um benchmark de uma pesquisa que diz exatamente o que as instituições públicas estão fazendo, e na verdade, nem com as privadas. As privadas a gente vai atrás para entender. Mas talvez seja muito importante que a gente possa beber da fonte do que tudo que está sendo feito de mais vanguarda, até por instituições privadas também, e pensem como seriam possível transformá-las para instituições públicas, para esse tipo de instituição. Mas reforço que seguir a ANTRA, como a MX falou, seguir outras organizações, dão luz, dão cada vez mais luz com relação a esse tema e essas pautas. E conectam vocês a essas pessoas que estão por trás e às pessoas que são beneficiadas por essas organizações, né? Tanto muito nacionais como... Pode falar, amiga. Tem outra pergunta aqui no chat, que é por que tem a expressão ele, dele ao lado do nome do participante, Lucas? Aqui foi automático, tá, gente? Geralmente eu deixo o meu ele, dele aqui, porque ele, dele são meus pronomes, né? Pronomes. O, ele, dele. Exatamente. MX pode falar os seus, né? Meus pronomes são ela, dela, porque eu me identifico como uma identidade feminina, então eu sou a MX, o Lucas. Então, tipo, existem essas definições de artigo, mas também existem pessoas não binárias que se identificam com pronomes neutros, que são elo, delo ou ele, dele também, sabe? Então, enfim, é mais sobre respeito de tratamento mesmo. De você perguntar com que pronome a pessoa se identifica. Então, uma boa estratégia é, de repente, a gente colocar isso antes de entrar em alguma reunião, para não correr o risco de chamar alguém por um pronome que a pessoa não quer ser chamada, tá? Às vezes a gente bota, né, a instituição que a gente faz parte. Eu geralmente coloco aqui, e se vocês forem no meu LinkedIn também vai estar lá, ele, dele. E aí, queria fazer uma pergunta para você, Michi. Um momentinho, Lucas. A Raimunda Brito, pelo YouTube, ela está falando aqui se vocês poderiam falar um pouco mais sobre essa questão do uso dos pronomes. Né? Ela não detalhou em que situações ou como, né? Mas se vocês pudessem ampliar um pouquinho mais o debate sobre a questão dos pronomes de tratamento. Então, minha gente, eu vou dar um exemplo bem banal para dar uma afirmada sobre isso. Quando você está passeando na rua com seu pet, vem uma pessoa alisar o seu pet e fala assim, ai, que bonita, ou que fofinho. Se for um macho ou se for uma fêmea, tipo, a pessoa vai corrigir você pela identidade, não, pela... Como é? Pelo sexo biológico. Pelo sexo biológico do cachorro, sabe? Então é a mesma coisa. É a minha identidade, por mais que eu não tenha sido resignada para isso, eu me reconheci enquanto identidade feminina. Então vocês vão me tratar no feminino, porque é assim que eu me identifico. A MX, ela, dela, para ela, sabe? E é mais ou menos sobre isso. Pronomes de tratamento são isso. E isso é uma questão de respeito. Querendo ou não, a gente não precisa perder respeito porque vocês
O respeito é meu, eu não parte de vocês, mas é um respeito para mim vocês me tratarem assim. Se vocês querem conversar comigo, dialogar comigo, vocês precisam me respeitar, como eu me identifico. Lucas pode falar também. Eu vou, amiga. É só para ampliar para quando a gente fala de linguagem, né? Porque você trouxe pronomes que as pessoas podem, e geralmente elas questionam, não, mas não tem no português, não, mas não é assim. Como, por exemplo, ele, dele, ele, dele, para pessoas que são queer ou para pessoas que são não binárias. Não binárias. Assim. Uhum. E aí, tem duas pesquisas que a gente pode fazer que elas se complementam, que é a de linguagem inclusiva e a de linguagem neutra, tá? Então, digamos que eu trabalhe numa instituição e entenda que o nível de maturidade daquela instituição, inclusive entre as pessoas que fazem parte dela, não permitem que, por exemplo, a gente mude toda a cartilha da nossa instituição. De que forma a gente pode, ao menos, mitigar o tratamento para que as pessoas não se sintam desrespeitadas? Por exemplo, quando eu vou fazer um anúncio de uma vaga, ao invés de procurar redator, eu procuro uma pessoa redatora. Ao invés de procurar, sei lá, ao invés de chegar mandar um e-mails falando com toda a organização, bom dia a todos, bom dia, gente, né? São formas e caminhos de mitigar essa masculinização geral para entrar nessa neutralidade que é respeitosa, inclusive para pessoas que usam pronome ele e dele. Né? Mas, novamente, reforço o que MX falou. Pronome é como o nome. A gente gosta de ser tratado pelo nome que a gente tem ou pelo nome que a gente escolhe. A gente gosta de ser tratado também pelo pronome com o qual a gente se identifica. Na dúvida, pergunta, qual o seu pronome? Isso pode ser que algumas das pessoas que estão aqui nunca nem tenham feito essa pergunta para alguém. Mas essa pergunta, inclusive, mostra um cuidado que você está tendo com relação à identidade daquela pessoa que você não quer ferir ou desrespeitar de nenhuma forma. Na dúvida, pergunta, você responde por que pronome? É muito que é respeitoso, diferente de perguntar, aquilo é homem ou mulher? Ou, sei lá, quem é um macho? Entende? Então, ao longo do tempo, a gente vai entendendo de que formas educadas e tranquilas a gente vai se formando, porque MX também já trouxe aqui de uma forma muito legal, que o conhecimento não chega a todos na mesma hora. E a gente vai cometer erros, gente, sabe? Exatamente. E eu vou cometer erros, eu não estou isenta de ser transfóbica, minha gente, nem de ser racista também. A gente está aprendendo. Porque a gente não pode permanecer no erro, nem, justificar o erro. Já acontece muito isso comigo, das pessoas errarem meus pronomes, minha maneira de me tratar, e ficarem intensamente nessa indução de, desculpa, repetidas vezes, assim, sabe? Às vezes essa pessoa só precisa fazer, desculpa, vamos seguir, vamos falar sobre outras coisas, Não é sobre ignorar o que o erro aconteceu, não. Você tem que refletir sobre o erro, mas não é sufocar a pessoa com quem você errou. Você tem que absorver isso em outro momento e continuar o diálogo, sabe? O debate com outra pessoa. Inclusive, tem uma pessoa querendo perguntar aqui. Juiz Vadler Ferreira. Queria fazer uma pergunta. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Estamos sim. Lucas e Emi, contem uma coisa para mim. Quando vocês vêm fazer a palestra aqui, até certo, existe até uma certa facilidade, né? Porque quem se dispõe a ouvir vocês já são empáticos à causa, né? Já são, até a certo ponto, letrados, né? As pessoas deixam um certo período de tempo importante em suas vidas, porque o tempo das pessoas é importante para ouvir vocês. Mas digam para mim, como chegar tudo isso que vocês falaram, né? A quem é antipático, a quem é carregado de preconceito, né? Que é a grande dificuldade que nós, né? Até eu faço parte do Comitê de Equidade e Diversidade do Tribunal, né? Junto com o TJ e junto com o Ministério Público do Estado de Rondônia,
E essa é uma das nossas grandes dificuldades. Como é que nós conseguimos isso? O que vocês pensam? Quer começar respondendo, Lucas? Eu posso começar, amiga. Vai. Boa pergunta, viu? É Wadler ou Wadler? É o Adler. Wadler, pronto, perfeito. Desculpa. Ótima pergunta. Primeiro, a gente tem que entender que tem pessoas que elas não querem ser convencidas do contrário. Elas não querem, elas não vão dar o braço a torcer. Por mais que a gente tente falar de uma maneira muito consciente, muito verdadeira, muito tranquila, apontando dados, a gente sabe que tem pessoas que não ligam para dados e que criaram suas próprias verdades de como o mundo funciona. A gente está falando de uma realidade em que tem gente que acredita até que a Terra é plana. Então, num primeiro momento, existem pessoas com quem a gente não vai conseguir se conectar com relação a temas de diversidade e inclusão. Com as pessoas que a gente, no mínimo, conseguir ter uma conversa, a gente pode começar apontando que diversidade e inclusão não é o outro. Diversidade e inclusão somos todos nós, porque moramos e vivemos num país diverso. Uhum. Então, diversidade e inclusão não é o grupo social LGBTQIA+, não é o recorte de pessoas negras no país. Diversidade e inclusão é, por exemplo, esse fórum que a gente tem aqui, com pessoas de diferentes lugares, conversando de igual para igual, como aprendizes e professores, etc. É fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo. E as pessoas se sentem parte daquilo de formas diferentes. Então, eu de repente, a pauta de diversidade e inclusão, por exemplo, inclui gênero. Então, se alguém sei lá, digamos que estamos nos referenciando a um homem branco hétero, né? Esse cara possivelmente tem uma mulher, ou tem uma filha, ou tem uma mãe, e de alguma forma, exatamente, de alguma forma, essas questões de gênero poderiam sensibilizar, né? Ou essa pessoa tem uma pessoa PCD na família, ou essa pessoa mesmo é uma pessoa PCD. Então, a pergunta é, que formas a gente consegue sensibilizá-las? Porque, assim, eu costumo trabalhar conversando com pessoas que pensam completamente diferente de mim. Só que elas estão todas ligadas a trabalho, né? Todas ligadas a companhias, a empresas, a corporações. Eu passo os dados para elas de uma maneira muito, muito profissional. É claro que a gente contextualiza a partir de uma realidade que não deixa de tocar as pessoas. Por exemplo, se eu disser para vocês que é urgente a gente falar das pautas trans, é porque o Brasil é o país onde mais se mata pessoas trans no mundo. E a gente não pode fugir desse dado. Pelo contrário, é esse dado que tem que motivar a gente a fazer. Então, até se você basear as suas verdades e basear os seus propósitos em dados, e com a certeza de que você está fazendo aquilo certo, vai ser muito mais fácil discutir de maneira tranquila e de maneira profissional mesmo, né? O entendimento, porque tudo que é baseado em dados, você precisa de outro dado para refutar. Não se refuta dado com opinião, né? Então, de fato pesquisar, procurar entender que lutas a gente vai lutar, que lutas a gente precisa lutar, porque às vezes tem umas que de fato é muito difícil ou impossíveis mesmo, e trabalhar nessa sensibilização. É mais uma sensibilização e menos um convencimento. Total. Acho que eu parto do mesmo pressuposto de Lucas. Eu acho que eu posso falar de um contexto mais pessoal, assim, que, tipo, quando eu me identifiquei enquanto uma pessoa trans, isso vira, assim como para qualquer pessoa LGBTQIA+, vira um contexto no seu campo familiar, em qualquer campo que você existe. Então, enfim, minha família sempre, por mais que agora a gente vivencie um contexto muito confortável,
comparado a muitos outros, de amigas minhas próximas que já foram, visivelmente ia mudar, tipo, minha imagem, minha concepção, tipo, do que eu me identifico, mas ela também muda o tempo todo. Vocês não são as mesmas pessoas que vocês são um ano atrás, sabe? Só que para mim ia ficar mais perceptível por conta da minha nova identificação, do que eu estava me identificando ali a partir daquele momento, sabe? Eu acho que é muito sobre, tipo, você conseguir naturalizar na cabeça das pessoas que diferença não é um problema, sabe? Tipo, às vezes parte muito do pressuposto do que Lucas falou. Às vezes as pessoas entram muito nessa concepção de ai, todo mundo é igual, ninguém... É tipo meio que cinzenta de visualizar as diferenças, mas certeza que vocês têm amigos gordos que não passam as mesmas coisas que vocês. Certeza que vocês têm amigos negros que não passam as mesmas coisas que vocês, se você não for uma pessoa negra, sabe? Então é meio que você entender a demanda que esse corpo possa passar e ter empatia, sabe? Tipo, visualizar que você não passa pelo mesmo que a pessoa passa, mas que você, por se importar com essa pessoa, e não necessariamente você tem que só se importar com essa pauta. Se você tiver uma pessoa por você conhecer uma pessoa, não é sobre isso. Você tem que se importar por essa pessoa ter humanidade, ter o mesmo direito de humanidade que você, e ela, tipo, ter o mesmo direito de existência e de respeito e de tipo, vida que vocês. Vocês acham que eu deveria viver apenas até os 35 anos da minha vida? Tipo, muitos de vocês podem ter mais de 35 anos e, tipo, a minha expectativa de vida é de 35 anos, sabe? Então, tipo, acho que não me cabe essa expectativa no país que a gente está vivendo. E certamente muitos de vocês, eu espero que todos discordem disso. Eu gostaria de agradecer a participação do Lucas, da MX. Muito obrigada por essa tarde, que foi proveitosa, muito conhecimento. E nós retornamos amanhã, né, com a continuidade das nossas atividades. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa tarde, gente. Tchau, Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau.